Tudo isso estava concatenado e tudo passava por uma atuação dos militares, né? O golpe de Estado seria dado pelos militares. É nítido que o Alexandre de Moraes inovou e aplicou o direito penal do inimigo. O que eu tô falando é o básico. Você quer lidar com a realidade concreta? É isso que eu tô colocando aqui. Vamos lá, temos notícias aí, parece que o Childers trouxe um fato novo lá com o Michael Schellenberger, que é um cara que vive dando exposed em coisas do STF. E o se tem um endosso do Childers, lerei. Ele mandou assim: potencialmente grave. A alegação é de que a decisão de manter preso ou soltar foi tomada com base em postagem nas redes, algo flagrantemente ilegal. Vamos lá. Exclusivo, arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que a STF usou ilegalmente postagens de redes sociais para encarcerar e manipular o Bolsonaro. Em 23, beleza. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens de redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes, sua força-tarefa. 1. Operavam através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras em suas redes sociais. 3. Usaram o discurso online como base para a prisão preventiva. 4. Negaram aos advogados acesso às provas. 5. Usaram ilegalmente o banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Esses arquivos revelam que os processos do 8 de janeiro foram politicamente motivados e envolveram amplos abusos de poder. Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para efetivamente criminalizar o discurso político. Sua repressão judicial excessiva contra os manifestantes ajudou a legitimar... Assim, um comentário. Não tem nenhuma novidade. Gente, que o processo do Moraes contra essas pessoas é exagerado, que o inquérito ele é ilegal e ele não oferece direito de defesa, todo mundo sabe disso. O que me incomoda, entretanto, tá? Aqui no discurso do Michael Schellenberger, é a ideia de que eram manifestantes. Não eram manifestantes. As pessoas não estavam... Assim, eu não vou nem entrar no elemento de que eles queriam um golpe de Estado. Quer dizer, manifestante é um sujeito que invade o Palácio do Planalto e quebra tudo, que invade a Câmara dos Deputados, o Senado, o STF, tenta botar fogo nas coisas, destrói patrimônio antiquíssimo. Isso é uma manifestação, só pra entender. Porque assim, quem fazia manifestação dessa natureza é a esquerda. Sempre foi. Depredar, botar fogo. Então ele chama... Então assim, a gente vai adotar o cinismo bizarro que a esquerda tinha sobre a depredação cometida pelos seus, agora só porque é de direita. Outra coisa, é óbvio que aquelas manifestações eram para motivar uma intervenção militar, porque esse era o discurso deles. Aquelas pessoas não saíram do nada. Por mais que algumas não estavam acampadas, a maior parte esteve acampada na frente dos quartéis, e o pedido deles era, por favor, exército, atue. E quando eles foram lá ocupar a Praça dos Três Poderes e invadir, eles queriam fazer aquilo para motivar uma intervenção militar, uma garantia da lei e ordem, que era inclusive o que os próprios bolsonaristas no jornalismo defendiam, né? O gato lesme ornitorrinco que o Rodrigo Constantino falava, ou mesmo o discurso do Paulo Figueiredo para motivar os ministros do STF a atuar, ou mesmo o documento do Bolsonaro golpista, construído a 4 mãos com toda a equipe dele, em cima da ideia de que as urnas foram fraudadas e que, portanto, o TSE tinha que ser alvo de uma intervenção militar. Tudo isso estava concatenado e tudo passava por uma atuação dos militares, né? O golpe de Estado seria dado pelos militares. A ideia não seria o povo tomar o poder, seria os militares atuarem. E o povo tinha um papel instrumental ali de gerar algum caos para mobilizar uma atuação das Forças Armadas. Todo mundo sabe disso. Então, o que me incomoda é natural, é óbvio, é flagrante que os processos do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, eles correm ao arrepio da lei, que eles têm um caráter persecutório. Isso é nítido. É nítido que o Alexandre de Moraes inovou e aplicou o direito penal do inimigo, tá? Sem passar pela Constituição, sem discussão nenhuma, ele inovou implementando o direito penal do inimigo por ofício, tratando essas figuras e o bolsonarismo como o inimigo. Isso é bem claro. Em nome da defesa da democracia. Ele fez isso. E é nítido e flagrante que depois que o Bolsonaro passou, e o Bolsonaro não é mais uma ameaça a nada, ele se aproveitou desse superpoder e se tornou ele próprio um superpoder. Porque é o seguinte, a argumentação deles todos, do Dino, do Lula, do aparato, inclusive jurídico, que justificava a atuação do Alexandre de Moraes, era, ora, a democracia precisa se proteger dos seus inimigos, certo? Entendi, mas o que o IOF tem a ver com isso? O que o STF deliberando sobre todos esses assuntos tem a ver com isso? O que, vamos dizer, estamos agora há 3 anos depois aí do final do mandato do Bolsonaro, o que esses superpoderes que não terminam tem a ver com isso? É porque, no fundo, o Bolsonaro também foi uma desculpa perfeita para esses caras concentrarem poder e estabelecer um novo regime. E é um regime misto que a gente tem aqui. Tem sufrágio, mas é controlado tudo pela STF. Entendi. É a imposição do novo regime. Eu acho complicado, eu preciso colocar aqui, toda vez que a gente vai tratar desses temas, você vê que mesmo esse Michael, não sei o que, Schellenberger aí, o cara tem que tratar tudo de maneira, vamos dizer, dicotômica. Ele não consegue analisar de maneira concreta e dizer, olha, há um cometimento de crime aqui por parte do Alexandre de Moraes, uma atuação ilegal do STF, mas, gente, aquelas pessoas cometeram crime também. No mínimo, não tô falando da tentativa de golpe, eu tô falando da depredação. Quando o cara
quando o cara vem e é dicotomíco, que as pessoas são meros manifestantes, e o Alexandre de Moraes é todo vilão, eu fico complicado, porque pra mim o Alexandre de Moraes é um vilão, e ele tá agindo ao arrepio da lei, e esses caras são criminosos, e assim, eles têm que ser punidos com um julgamento justo e com penas justas, certo? É o que se espera. É o que se espera. Assim como eu acho que, por exemplo, sei lá, membros do MST têm que ser punidos. Vocês não acham? Agora não. Ficou esse discurso, ficou esse debate retardado nas redes sociais de tipo, são manifestantes perfeitos e o Alexandre de Moraes é o grande vilão. E os fãs do Alexandre de Moraes, hoje à esquerda, né? O Alexandre de Moraes é um garantidor da democracia e do outro lado os caras são terroristas. Sendo que eles próprios na esquerda defendem terroristas. Seja o terrorista do Hamas, seja o Cesare Battisti quando estava instalado aqui, seja o movimento de moradia, outros movimentos que faziam uso da violência, né? Com índios e tal, pra destruir fazenda dos outros, invadir, acuar, matar. Então, calma aí, que porra é essa? Ou quando defendem pura e simplesmente o Comando Vermelho e o PCC. Então, não vai colar essa história. E assim, ninguém consegue hoje, eu vou dar exemplo, a gente consegue falar o básico. Eu tô acabando de falar o básico. Só que você fala o básico, você apanha dos dois lados. O que eu tô falando é o básico. Você quer lidar com a realidade concreta, é isso que eu tô colocando aqui. Só que aí fica bravo. Vai vir um Bobson bolsonarista. Meu, calma aí! Calma aí o caralho. E mesma coisa com um esquerdista, que sonha, tem arrepios. O Vladimir Safatli, que é do PSOL, ele tem uma inveja do potencial revolucionário da direita bolsonarista. Ele já escreveu sobre isso, já deu entrevista, né? Que hoje o potencial revolucionário, o ânimos, né, disruptivo, tá com a direita e que a esquerda virou o establishment. Sim, eles têm sonhos molhados com as possibilidades que a direita tem. E aí ficam sempre torcendo que, a torcidas organizadas vão se levantar. Não, a população vai se levantar com um 6x1, com os entregadores, não sei o quê. Eles estão sempre com um sonho molhado revolucionário que nunca vem. E ficam com ciúmes que, no fundo, quem tenta uma revolução são umas véia, uns velho, tocado por um imbecil bolsonarista. É grave o que fizeram. Você invadir palácio presidencial, você invadir congresso, vamos mudar. Imagina o seguinte, quem invadiu lá foi o MST. O MST invadiu, o MST tava com cartazes, olha, intervenção chinesa no Brasil, tá? Vamos atuar para que a China mande suas tropas para nos ajudar. Aí rola uma manifestação do MST na Praça dos Três Poderes e os caras invadem o palácio presidencial após o Bolsonaro tomar posse, invadem o Congresso, invadem o STF. O que o direitista falaria? Primeiro, ia pedir pena de morte pra eles, vamos ser honestos. O que eu não consigo aceitar é esse casuísmo em fingir que não é. É um casuísmo picareta. Isto é casuísmo picareta. E aí fica nessa picaretagem.